Queridos, eu de novo. Uma aula agora bem rapidinha, mas nem por isso menos importante. Uma aula que eu acho que talvez seja o objeto maior das nossas aulas de língua portuguesa, né? A análise de texto. Vocês sabem, quando vão fazer uma prova, o quanto de análise de texto é cobrado de vocês. Agora nós temos o módulo 5 da frente 3, na página 81 do material de vocês. Por favor, abra o material. Quem não tiver com o material, dá um pause, abre o material e volta. Ou então, e utiliza também os textos motivadores que a gente colocou antes do início da aula, no começo da semana, lembram lá? São os excertos da obra Negrinha, de Monteiro Lobato. Vamos partir para essa análise, então. Vou abrir aqui o material, que eu acho que é mais importante para a gente fazer uma aula bem produtiva, né? Nesse material, vocês vão ver que a gente vai ter algumas questões dissertativas e algumas questões objetivas, né? Algumas questões de alternativa. Eu não vou fazer a leitura do texto, porque eu acho que a gente acaba ficando, né, um pouco prolixo, né? Vamos para a parte mais objetiva, vamos para as questões. As 5 primeiras questões desse módulo se referem a esse excerto, né? Esse trechinho da obra. Nesse trecho, a gente tem uma definição de quem é Negrinha e a gente tem uma definição de quem é a patroa, né? A Dona Inácia. E a gente vai ver que o autor, Monteiro Lobato, primeiro, ele faz uma oposição entre as características de Negrinha e as características da senhora, da patroa. Negrinha é humilde, vivia escondida, a patroa era rica, todos gostavam dela, o padre gostava dela, né? Depois dessa oposição entre Negrinha e a patroa, vem aqui um período resumitivo, né? Ótima a Dona Inácia. Ele resume tudo isso que foi dito sobre ela neste parágrafo num único período. Ela é ótima. Porém, depois vem uma outra oposição no texto, né? Ela é ótima aqui, com os outros na rua, porque dentro de casa era agressão a todo momento, né? Ela não gostava dessa questão de libertação dos escravos e tudo mais, né? Então, a gente tem mais uma oposição da própria personagem Dona Inácia, né? Algumas palavras que a gente tem aí que não são comuns é o azorrague é o chicote, né? O flagelo que ela utilizava para bater nos escravos, e frenesi é delírio, né? Conservava a Negrinha em casa como remédio para os frenesis, né? Ela mantinha a Negrinha lá para bater nela quando ela sentia vontade de bater em algum escravo. E a gente vem para a primeira questão. Primeira questão é a mais fácil de toda a análise que a gente vai fazer. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Momento histórico-social. A narrativa fala aí até em 13 de maio, né? O momento histórico-social é o logo começo de quando houve a libertação dos escravos, né? E como a sociedade da época se comportava. Como, assim, os escravos foram libertos, não, todo mundo é igual agora? Eu acho que não era. Até agora, né? A gente ainda tem reflexos dessa sociedade brasileira da época. Então, esse é o momento, né? E os valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto vocês vão ver que todas as outras alternativas não fazem muito sentido com a ideia de contradição, até pelas oposições que a gente falou no texto, né? Negrinha assustada, humilde, a senhora rica, boa, mas boa da porta de casa para fora, né? Então, a contradição que a gente tem é a alternativa D, resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Aqui, ó, o 13 de maio, né? 13 de maio de 1888, tirou-lhe das mãos o chicote, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo.
Ai, como alivia a gente uma boa roda de cócoras bem fincados. Cócoras bem fincados é um coque, né? Que é bater com os nós do dedo na cabeça de alguém, né? Olha como que ela se sente bem, né? Que coisa horrível. Então, a resistência de Dona Inácia a aceitar a liberação dos escravos fica evidente na passagem. Nunca se afizeram ao regime novo. Essa indecência de negro igual. Frisa-se a ironia de Monteiro Lobato em relação não só aos atos cruéis da remitente escravista, Dona Inácia, como também aos que viam nela uma virtuosa senhora, esteio da religião e da moral. Praticamente todo esse texto é essa questão da oposição entre ser uma coisa fora de casa e outra coisa dentro, né? Monteiro Lobato apresenta em Negrinha um estilo carregado de ironia. Dentre as alternativas seguintes, esse fenômeno linguístico só não ocorre em, muito cuidado com esses exercícios. Todas as alternativas têm ironia, menos uma. Você vai procurar onde não tem ironia. E o que é ironia? Ironia, meus queridos, é uma forma de expressão literária, uma figura retórica que consiste em dizer o contrário daquilo que se quer expressar. Desculpe por usar uma fonte, né, não tão confiável como a Wikipedia, mas para a nossa análise aqui já está sendo bem válido. Ironia, você escreve uma coisa e você quer dizer outra, você quer dizer exatamente o contrário daquilo que você está dizendo, né? Tem ironia em todos os trechos, né? No texto inteiro do Monteiro Lobato, carregado de ironias. A única aí que não é ironia é entaladas as banhas no trono. Todas ali, excelente senhora patroa, uma virtuosa senhora, em suma, ótima Dona Inácia, né? Queridos, prestem atenção que, assim, apesar de não ter ironia, aí a gente tem a gente tem uma crítica. Não é porque tem crítica que é irônico, né? Você constrói uma crítica para o personagem em todos esses trechos. Mas, na alternativa B, ele faz essa crítica, mas não se usa da figura de linguagem ironia para construir a crítica. Tá bom? Aí ele está sendo literal, ele está sendo denotativo. Tá bom? Vamos lá. A 3. Agora a gente passa para as questões discursivas, né? Que fato a respeito do comportamento da Igreja Católica está implícito na afirmação de que Dona Inácia era a mimada dos padres, né? Os padres mimavam Dona Inácia, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu, né? Isso é uma questão que até se vocês já frequentaram alguma igreja católica, já alguma igreja desse período do Brasil colônia, né? Por exemplo, a igreja matriz de Guaratinguetá, se vocês olharem para o alto, vocês verem que tem alguns camarotes lá, em algumas partes que hoje ninguém acessa. Mas que nessa época escravagista, um pouco antes da abolição e logo depois, eram reservados para quem tinha um poder econômico elevado, né? As pessoas que tinham direito não ficavam no meio do povo lá no salão da igreja, eles ficavam nos camarotes, né? A igreja é como se fosse um teatro de espetáculo, né? Separa essa classificação social. Então, que fato a respeito da Igreja Católica está implícito na afirmação? De que a própria Igreja Católica dava preferência a quem tinha mais dinheiro, a quem tinha uma posição social mais de destaque. Olha a resposta aqui. O narrador insinua que a Igreja Católica da época do conto daria muita atenção aos privilegiados economicamente, como Dona Inácia, ex-proprietária de escravos. Tá bom? Sigamos aqui, puxar para cá para vocês não verem as respostas dos outros. Questão 4 agora. Opa, sem resolução. Identifique a época que se refere à narrativa de Negrinha. Identifique a época que se refere à narrativa de Negrinha. Justifique com elementos do texto. A gente sabe que é época de Brasil, é época
de escravidão, né? Época de relação entre Casa Grande e Senzala, entre senhor de engenho e escravo, né? Porém, tem uma expressão no texto aí que dá muito, dá certeiro para a gente a data ao que o texto se refere. Vou pegar o excerto aqui. É aqui, ó, minha gente. Opa, não muito assim. Aqui, ó. Por 13 de maio, tirou-lhe das mãos o azorrague. E aqui também, ó, nunca se afizera ao regime novo. Então, a época em que o conto foi que o conto se refere é a época que aconteceu logo após a abolição da escravatura, né? 13 de maio de 1888, abolição da escravatura. Regime novo, esse período em que acabou a questão do comércio de escravos, mas ainda não há uma situação definida para esses escravos que acabaram de ser libertos, eles não têm casa, eles não têm dinheiro, tá bom? Voltando aqui, olha a resposta. O narrador declara que Negrinha nascera na senzala. Também é uma outra informação importante, né? A Negrinha tem ali, né? Diz aqui no começo, nascera na senzala. É uma pobre órfã de 7 anos. Se ela nasceu na senzala, então a senzala existiu até 1888. Então ela tem 7 anos. Então é logo depois ali da abolição. A mãe dela era escrava. Há ainda a informação de que a narrativa se passa na época após a abolição da escravatura, pois menciona-se que Dominácia não se acostumara ao regime novo, fruto do 13 de maio, a partir do qual o negro se tornou legalmente igual ao branco. Esses elementos permitem concluir que a história se passa no final do século XIX. Né? Nossa, eu sempre tive muito problema para saber a questão de falar século XIX, saber onde se localiza, né? E é sempre fácil. Se está escrito século XIX, eu tiro 1, né? Coloco 18, vai de 1800 de 1801 até 1900, século XIX. Eu sempre pego o século que está em algarismo romano, tiro um item e sei o ano. Século XXI, né? É o que a gente está agora, né? De 2001 até 2100, tá bom? Sigamos. Deixa eu pegar aqui para não mostrar mais a resposta de novo. É a última questão desse primeiro trecho. A questão sem resolução. Como se percebe com base no texto o estilo? Isso aqui, marquem que é muito importante, ó. Estilo caricaturista. O que é caricaturista? É o estilo de fazer uma caricatura dos personagens. E o que é uma caricatura? Caricatura é quando se você lê uma charge do presidente, uma charge de algum político, eles sempre vão pegar os traços mais marcantes desse personagem e vão exagerar. Se o político tem um nariz um pouquinho maior, eles vão fazer com o baita do narigão. Se ele tem os olhos fundos, eles vão fazer aquele olho bem fundo, como se fosse um vampiro. Se ele é muito baixinho, vão fazer um personagem bem pequeno. Então, a caricatura consiste em você maximizar, né? Você tornar exagerado alguns traços que demarcam aquela pessoa. E quando você exagera nesses traços, você não está mais falando só da pessoa, mas de todos aqueles que são do mesmo jeito. Se a gente pega um político e coloca ele todo carrancudo, todo soturno, né? Faziam isso muito com o Michel Temer, né? Faziam uma associação dele com um vampiro. Daí você passa de ser apenas o Michel Temer naquela caricatura. Você está representando todos os políticos que têm aquele mesmo estilo. A caricatura se consiste nisso. A partir de uma personagem, você exagera nos traços dessa personagem e torna ela representante de toda uma classe, certo? O Monteiro Lobato faz isso no texto dele, faz muito bem. A personagem Dorinácia é uma caricatura. Ela não representa só ela representa todos os senhores de escravos da época, né?
Ele quer dizer que os senhores de escravos daquela época eram cruéis, maltratavam escravos e, ao mesmo tempo, fingiam ser bons para uma sociedade e para uma igreja. Ele também não faz uma caricatura só de Dona Inácia, ele faz a caricatura da negrinha também, a escrava sempre subserviente, sempre encolhida, sempre amedrontada, né? Sempre fugindo e sempre fazendo de tudo para que não leve castigos, né? Então, negrinha não representa só negrinha, representa toda uma classe de escravos. Dona Inácia não representa só Dona Inácia, representa toda a classe dos escravagistas. E como que a gente percebe isso no texto? Monteiro Lobato descreve Dona Inácia dando destaque exagerado ao fato de ela ser uma senhora mestra na arte de judiar de crianças. Põe em relevo também a boa consideração social que possui, principalmente no meio religioso, que forma um forte contraste com seu sadismo, um contraste que a gente falou textualmente na hora que viu o texto. Além disso, Negrinha é descrita de forma a se realçar mais o seu caráter coisificado, em virtude de sua herança escravagista, né? O escravo não é uma pessoa, o escravo é uma mercadoria. Dessa forma, os personagens acabam assumindo um feitio que as afasta da representação fiel do ser humano em toda a sua riqueza psicológica e tornam-se caricaturas que servem para representar sistemas sociais. Se vocês perceberem, pelos excertos, pelos trechos, a gente não tem uma análise psicológica, a gente não tem uma complexidade de personagem, tanto para a Negrinha quanto para a Dona Inácia. Elas são figuras caricatas, elas representam um todo, e não apenas uma personagem. Legal? Vamos em frente. O texto agora é o texto 2, mais um trecho de Negrinha, e que aqui a gente fica muito mal, porque acontece, né, uma maldade muito grande para a Negrinha, né? Dona Inácia pega um ovo quente, coloca na boca dela e fecha a boca, e ela tem que ficar com o ovo quente na boca, fervendo até esfriar, né? Isso porque ela falou um palavrão, alguma coisa assim, que dá para a gente entender, né? Horrível, horrível, horrível. Aqui temos a questão 6. Ao analisar a formação da sociedade brasileira, Gilberto Freire, né, que escreveu o livro Casa Grande e Senzala, de 1933, relata que a relação entre senhor e escravo costumeiramente fora marcada por sadismo associado à submissão. Sadismo, né, é fazer as coisas por maldade mesmo. Né? O que ela faz? Coloca um ovo quente na boca da escrava. E submissão. A Negrinha não faz mais nada, ela simplesmente aceita aquilo. De que maneira esse fenômeno pode ser visto no excerto Negrinha em análise? Acho que a gente não precisa nem analisar muito, né? Só de contar o que acontece nesse excerto, a gente já tem a resposta. O sadismo do senhor, membro da Casa Grande, está representado no fato de Dona Inácia mostrar-se satisfeita, né? Sadismo tem isso também. Você faz uma maldade e você fica satisfeito quando faz essa maldade. E o trecho está ali, né? A virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, depois de obrigar Negrinha, representante da senzala, a aguentar na boca um ovo cozido até que esfriasse. A submissão do escravo está refletida na reação diante dessa violência. Olha só, a relação entre senhor e escravo, a relação entre quem manda e quem obedece quieto. Negrinha urrou surdamente pelo nariz, esperneou, e aqui mais importante, mas só não fez nada. Deve-se lembrar que, mesmo que não existisse mais escravidão à época da narrativa, a gente já está depois da abolição, toda a trama revela uma sociedade ainda alimentada em seu comportamento por esse regime. Tá bom? Questão 6. Questão 7, eu vou puxar para cá para vocês não verem a resposta. Questão 7. Opa! Que relação se estabelece no ponto entre o comportamento doméstico de Dona Inácia e a imagem que ela passa para a sociedade? Opa! Aí que a gente chega, né? Uma situação complicada.
comportamento de Dona Inácia, olha, se vocês lerem novamente o excerto, o comportamento doméstico dela, ela enfia o polvo quente na boca da escrava e fecha a boca dela até esfriar, né? E qual imagem que ela passa para a sociedade? Ah, meu senhor, não se pode ser boa nesta vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha da cesárea, mas que trabalheira que me dá. E o padre, quando ela diz isso, diz para ela: a caridade é a mais bela das virtudes cristãs. Das virtudes cristãs, minha senhora. Então, tem essa oposição entre o que ela faz dentro de casa e o que ela faz fora, né? Que as pessoas acham dela. Todo mundo acha que ela é muito benevolente por ter aceitado continuar com esse escravo, mesmo depois da abolição. E é o que a gente acabou de falar textualmente, a gente veio falando o texto todo. Esse texto é uma contradição. Há uma relação vista hoje como de contradição entre o comportamento doméstico, que revela sadismo, autoritarismo e opressão, e a imagem social que ela possui, que revela benevolência e caridade cristã. É muito atual isso, né? 1888, e acho que isso ainda impera na nossa sociedade brasileira. Que coisa horrível. 8. A relação apontada na questão anterior, a gente apontou uma relação de contradição, é também encontrada no texto para as questões de 1 a 5, justifica sua resposta. Nossa, o tempo todo, né? Enquanto aqui a gente tem a oposição entre o sadismo e a conversa dela com o padre, no texto das questões de 1 a 5, a gente tem a oposição entre a vida na alegria, a descrição da Dona Inácia, né? E as reclamações que ela faz sobre a abolição da escravatura, né? O texto das questões de 1 a 5 informa que Dona Inácia era mestre na arte de judiar de crianças, habilidade demonstrada com especial atenção na menina negrinha. Apresenta-se também nesse texto o comportamento de Dona Inácia perante a sociedade, os amigos, o vigário, tudo mais. E a opinião do reverendo, que a considera dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral. Percebe-se, portanto, a mesma relação de contradição entre a imagem que é passada para a sociedade e as atitudes que a rica senhora pratica na realidade doméstica. Tá bom? E o último é um pouquinho mais complicado, porque além da crítica à sociedade de costumes, à relação entre Casa Grande e Senzala, ele traz aqui uma crítica à posição da mulher na sociedade também, né? Aqui a negrinha, né, é autorizada, né, pelas outras meninas, pelas outras crianças a brincar com a boneca, e estava lá toda com medo de Dona Inácia, né, estava brincando, pegou ela com tanto medo que Dona Inácia viu, ficou feroz de ver ela brincando com o brinquedo das meninas, que ela era né, uma ex-escrava, não tinha direito a pegar as coisas das outras crianças, mas ela parou e ficou apreciando. Mas parece que ela ficou mais parada porque porque ela estava no meio da sociedade, não estava as duas sozinhas. Se ela pega a negrinha brincando com boneca sozinha, ia ser completamente o desfecho, ia ser outro, né? Mas continua muita gente olhando e tudo mais. Chega no último termo aqui, ó. Apiedou-se. E a questão, bem curtinha e direta, é como Lobato apresenta o papel da mulher. Aí, minha gente, esse papel da mulher, a gente tem que entender o papel da mulher na sociedade, porque Dona Inácia apiedou-se só porque ela está no meio de outros membros da sociedade. Então, ela teve que vestir-se como uma mulher da sociedade. E o que era a mulher da sociedade? É a que cuidava da casa, a que cuidava das crianças, e a que tem esse coração materno para entender as situações, para ser capaz de reconhecer os sentimentos, né? Então, e vendo que a negrinha estava ali, se sentindo acolhida, que estava brincando, ela, para manter esse papel de mulher na sociedade, se aquieta, né? Deixa ela brincar,
tá bonitinho e tudo mais. Importante aqui que o papel da mulher na sociedade não foi mostrado só pela ação da Dona Inácia, mas pela ação da negrinha também, de pegar uma boneca no colo como se fosse um bebê, né? Fora de si, literalmente, era como se penetrara nos céus, e os anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo. Olha a função da mulher na sociedade, de pegar um filhinho e fazer ele dormir, né, no meio de tanto sadismo, de tanta violência. Né? Em Negrinha, principalmente no trecho destacado, infere-se que o papel da mulher está ligado à procriação, e mais do que à geração, vincula-se ao cuidado na guarda de uma criança. Trata-se, na visão do autor, de um papel visto não como rebaixador, mas como superior, já que dota a mulher de humanidade, vista nessa questão, por sua capacidade poderosa de fazer emergir piedade. Tá certo, gente? Aqui na resolução do material, eles focam um pouco mais na questão de posição social. Eu prefiro entender mais como a questão da relação entre mulher e sentimento, que é muito presente em outras obras da época ou de outras épocas também. Eu não vejo tão presente essa questão de hierarquia social, mas sim a questão de que mulher é vinculada a sentimento enquanto homem é vinculado ao trabalho. Não tem essa posição, mas tem a afirmação de que mulher é dotada de sentimento, é dotada de dom da maternidade, tá bom? Eu acho que era isso, né? Não, eu acho que era isso. A nossa análise de texto do módulo 5. Nunca deixem de fazer as análises de texto, né? Tentem fazer sozinhos, a gente faz a resolução conjunta, porque isso é muito importante para vocês, vai muito além da gramática. Obrigado, até mais.